E aí, galera do nono ano, tudo bem? Voltamos para nossa física, não é? E hoje vamos trabalhar o módulo 11, tá certo? O nosso módulo 11, ele vai falar sobre lentes, tá? Nosso módulo 10 nós trabalhamos com refração da luz, que são os fenômenos que a luz provoca quando ela atravessa, né, um meio, tá bom? Você pode perceber que eu trabalhei com vocês o índice de refração, aquela questão do elemento de convergência da luz, né? Se ela fica mais rápida, se ela fica mais lenta, se a imagem fica mais distante ou mais próxima da superfície, tá? Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com lentes. Professor, é continuação? É. Só que, na verdade, as lentes são instrumentos ópticos, tá bom? Que nós utilizamos hoje, tá? Para produzir algum fenômeno óptico quando a luz atravessa a sua superfície, tá bom? Então, no caso, as lentes, elas são utilizadas para produzir algum tipo de modificação na imagem, tá? Porque, na verdade, elas têm capacidade de desviar a propagação da luz, quando a mesma refrata na superfície dela. Professor, como assim refratar? Quando a luz ela bate na superfície de uma lente, tá? Ou essa luz ela converge, ou ela se concentra em um foco, em um ponto, ou ela se espalha, ela diverge, tá certo? Ó, você pode perceber que nesses casos aqui, a luz quando ela atravessa uma lente, ou ela converge, ela concentra, ou ela se espalha, né? Ela diverge. Então isso aqui na verdade é um fenômeno óptico. Além da luz sofrer um desvio, essa lente vai ter um grau de refração, tá bom? Para saber o grau desse desvio, tá? Isso vai produzir o quê? Vai produzir um fenômeno óptico, tá bom? Bom, mas nesse caso aqui, o que são lentes? Vamos fazer uma leitura aqui rapidinho. É um sistema óptico transparente, formado por três meios, tá? Uma lente ela é formada por três meios, que são as suas superfícies, tá? Nessas superfícies nós vamos ter os vértices, o centro de curvatura, o ponto central dessa lente, tá bom? Então, esses três meios vão definir como a luz se comporta nessa lente. Tá? Nesse caso aqui, ó, com capacidade de refratar, refratar significa o quê? Quando a luz atravessa, tá bom? Ela passa do meio 1 para o meio 2. Ela refratar a luz e produzir fenômenos ópticos conforme sua natureza, ou melhor, conforme o tipo dependendo do tipo de lente, essa lente ela vai produzir algum fenômeno óptico quando a luz refratar sobre a mesma, tá bom? Bom, professor, como é que eu faço para dividir esses tipos de lentes? As lentes, elas são divididas em duas naturezas, dois tipos de lentes. Quem são elas? As lentes convergentes ou lentes delgadas. Por que delgadas? Elas são lentes de bordas finas, tá? Você pode perceber, olha, que essas aqui são as delgadas. Essas lentes aqui, as bordas, elas afinam, tá? Nas extremidades. Ou as lentes divergentes. Essas lentes divergentes aqui, elas são chamadas de lente de borda grossa ou espessa. Por quê, professor? Porque você pode perceber que acontece o contrário aqui da lente convergente, tá? Você pode perceber que as bordas são mais grossas, tá? Elas são mais espessas, tá bom? Professor, essas lentes produzem fenômenos diferentes? Produzem, tá? Cada uma com seu tipo de fenômeno, tá? Só que, para você entender essas lentes, para cada uma delas nós temos três tipos, tá bom? Vamos lá entender? Vamos ver se você observa aqui rapidinho. Bom, nós temos as lentes convergentes, todas elas têm a borda fina, são delgadas, tá? Cada uma delas tem o seu nome, tá bom? Nós vamos trabalhar com essa lente aqui ano que vem, tá? Na nossa Física B. E na nossa Física B a gente vai trabalhar de maneira mais aprofundada, para saber qual é a função de cada uma, analisando os cálculos, os pontos de convergência. Nesse exato momento eu quero que você as conheça, tá bom? Bom, nesse caso aqui, nós temos as lentes convergentes. A primeira é a biconvexa. Professor, por que essa lente é biconvexa? Porque, na verdade, não sei se você lembra lá de espelhos. Os espelhos convexos, a parte de fora era espelhada. Então, imagine, eu tenho duas partes aqui, olha, essas duas partes são curvadas. Elas são convexas, tanto o lado esquerdo quanto o direito. São lados convexos,
Então, ela é ou melhor, bi significa duplo, né? Convexa, tá? Ou melhor, ela tem os dois lados convexos. Ela é barrigudinha aqui do lado esquerdo e do direito. Ela afina nas extremidades, tá bom? Bom, essa lente aqui ela é chamada de plano convexa. Um lado dela é plano, o outro é convexo, tá bom? Ó, só para vocês fazerem ideia, o nosso olho, tá bom? O nosso olho é desse estilo aqui, ó. A nossa lente ela é biconvexa, tá bom? O nosso cristalino, que é a lente que gera as imagens na nossa córnea, tá bom? Isso aqui, na verdade, ela é uma lente biconvexa, esse cristalino, tá bom? Então, a lente do nosso olho, ela é uma lente biconvexa. E nós temos a plano convexa, um lado é plano, totalmente plano, e o outro lado é curvado, é convexo, é para fora. Tá? Esses dois lados aqui são para fora, então são biconvexos. Aqui um lado é plano, o outro convexo. Plano convexo. E aqui eu tenho côncavo convexa. Como assim, professor? Esse lado aqui é para dentro, o lado esquerdo é para dentro. Então um lado é côncavo, o outro lado é convexo. Tá? Então esse lado aqui, ó, o lado da esquerda é côncavo, ele é para dentro. E o lado de fora é convexo, tá? Côncavo, convexa, tá bom? Bom, o que caracteriza uma lente convergente? Qual é a característica principal dessas lentes convergentes? A característica principal é que, na verdade, elas concentram a luz. Quando esse raio de luz bate na superfície dessa lente, esses raios se concentram em um ponto, que nós chamamos de foco, tá? Foco principal. No caso aqui eu vou chamar de foco 1. Por que o foco 1? Porque na verdade essa lente aqui ela vai ter dois focos, lógico. A luz ela não entra só pela esquerda, ela também pode entrar pela direita. Então cada lente dessa aqui ela tem dois focos, tá? Ou melhor, nesse caso aqui a lente se concentra no foco 1. A luz na verdade, a luz ela vem paralela, ela se propaga paralelamente, os raios batem na superfície dessa lente e convergem para o foco do outro lado da lente, tá bom? Ou melhor, a lente convergente é porque ela concentra a luz em um foco, tá bom? Do outro lado. Tá aqui, ó, você pode observar que todas as três têm esse mesmo comportamento, tá bom? A luz vem paralela, bate nessa lente, ela converge todos esses raios para um foco principal, tá? E nós temos as lentes divergentes. Professor, o que é uma lente divergente? Primeiro, característica principal dela. Ela é uma lente de borda grossa, espessa, tá? E geralmente elas são lentes côncavas. Por exemplo, aqui nós temos uma lente bicôncava, ou melhor, ela é cavada, né, dos dois lados, tanto o lado esquerdo quanto o direito, tá bom? Daí vem o termo bi, de duplo, côncava. Côncava significa para dentro, ela é curvada para dentro, tá bom? Nós temos a plano côncava, o lado esquerdo é plano, o outro lado é côncavo, tá bom? E nós temos a convexo côncava. Aqui nós tínhamos a côncavo convexo, aqui nós temos a convexo côncava, que é ao contrário, tá? Ó, você pode observar que esse lado aqui, olha, ele é convexo, tá bom? Esse lado aqui é convexo e o lado de dentro é côncavo. O lado de fora, convexo, o lado de dentro, côncavo. O lado da esquerda, convexo, o lado de dentro, côncavo. Tá bom? Então, essas três lentes aqui, elas também são utilizadas. Tá? Não tão utilizadas quanto as lentes convergentes, tá? Mas também são muito utilizadas. Tá bom? Bom, qual é a principal característica delas? A principal característica é que elas dispersam a luz. Por que, professor? Por que essas lentes, justamente, elas dispersam a luz? Porque, na verdade, se você observar, a luz quando bate nessa lente, esse raio aqui, olha, o raio que atravessa ela, ele se espalha justamente para se concentrar nesse lado aqui, ó, do lado esquerdo. Bom, a luz entrou do lado esquerdo,
Como essa lente aqui ela é uma lente divergente, a luz sai, ela se espalha, tá? Só que ela se concentra do mesmo lado que ela incide. Eu vou chamar isso aqui de foco 2. Bom? Ela se concentra no mesmo lado que ela incide, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, olha, esses raios, o raio 1 e o raio 2 bateram na superfície da lente e se espalharam, eles divergiram, tá bom? Aconteceu aqui, ó, uma divergência, tá? Cada um foi para um lado. Só que, na verdade, eles se concentraram aqui desse lado, no foco 2, tá bom? Lógico, esse raio aqui, ele sempre vai se concentrar num foco. A única diferença da lente convergente para divergente é que na lente convergente, a concentração da luz é feita do outro lado, quando ela refrata, tá? Já que a concentração da luz ela é feita do mesmo lado que ela incide, tá bom? Só que desse lado aqui, infelizmente, ela precisa divergir, tá? Ela precisa se espalhar. Cada raio vai para um lado, tá bom? Então, você pode perceber que a natureza das lentes divergentes, tá? São de espalhar a luz, divergir a luz, ou melhor, cada raio vai para um lado oposto ao outro, tá bom? Para que esse raio possa se concentrar em um outro foco dessa lente, tá bom? Professor, quais são as principais utilidades dessas lentes, tá? Para que elas servem, na verdade? Bom, as utilidades aqui da lente convergente. A lente convergente ela é muito utilizada hoje para quê? Correção de ametropias. Professor, o que é uma ametropia? Tá? A ametropia, na verdade, os ametrópicos são pessoas que têm algum desvio ocular, tá? Algum problema na visão, tá bom? Nós temos vários tipos de ametropias, tá? Algumas são adquiridas pelo formato do olho geneticamente, tá bom? A miopia, hipermetropia, e outras são adquiridas com o tempo, tá? Por exemplo, a catarata, né? Você pode perceber que ela se adquire com o tempo, tá bom? Então, entre outras ametropias. Então, ametropias, esse termo aqui, ametrópicos, ou ametrópias, significa o quê? Essas ametropias aqui são pessoas que têm alguma deficiência ocular, tá? Ou melhor, os ametrópicos são indivíduos que têm alguma deficiência ocular, ou adquirida geneticamente, ou adquirida com o passar do tempo, tá bom? Bom, então, essas lentes aqui elas são muito utilizadas para correções, lógico. Você que utiliza um óculos de grau, determinado grau, uma lente, você pode observar que elas são lentes de correção, tá bom? Você está corrigindo algum problema ocular que você tem, ok? Nós temos máquinas fotográficas, as máquinas fotográficas hoje também utilizam esses tipos de lentes, tá? Lentes de aumento, tá bom? Por exemplo, você pode perceber que uma lupa é uma lente de aumento. Se você conhece uma lupa, ela é utilizada para aumentar a imagem de um objeto que está do outro lado dela, né? Ela é uma lente de aumento. Os microscópios, tá? Os microscópios, na verdade, eles também são utilizados, mas para observarem, né, elementos que são muito pequenos. Então você precisa aumentar essa imagem várias vezes, tá bom? Utilidades para as lentes divergentes, são poucas. Uma delas, telescópio, tá? No telescópio você pode observar, você vai observar imagens a longas distâncias, tá bom? Então você precisa alterar o foco da percepção de luz, você precisa aumentar o foco numa distância. Então, essa lente aqui ela é feita para isso. Tá? Ou melhor, ela mantém o foco, ela aumenta o foco de acordo com a distância. Tá? Já o microscópio já é para diminuir, né? Ele diminui esse foco, mas para causar um aumento na imagem. Tá bom? E correção também de ametropias. Algumas ametropias são utilizadas numa correção lente divergentes. Por exemplo, a hipermetropia. Nós temos umas diferenças entre, por exemplo, miopia e a hipermetropia. Quem tem miopia e quem tem hipermetropia tem problemas praticamente opostos, tá? Por exemplo,
Correção de ametropias. Essas ametropias são problemas do olho humano, tá? O olho humano ele possui alguns problemas ou genéticos ou adquiridos, tá? A principal que nós conhecemos hoje, as duas principais, nós temos a miopia, tá? E nós temos a hipermetropia. A hipermetropia, ok? A miopia, na verdade, são pessoas, os míopes, são pessoas que têm dificuldade para enxergar numa distância, numa longa distância, tá? Em distâncias maiores. Por exemplo, você que vai assistir minha aula aqui na sala, se você for míope, você não pode ficar muito longe do quadro. Por quê, professor? Porque dependendo dessa distância, o que vai acontecer? Você precisa de um óculos para corrigir essa miopia, porque você não consegue acertar o foco da sua visão a uma grande distância, tá bom? Você perde esse foco, a imagem ela não se forma nitidamente. Então o que acontece? Você tem um problema de miopia. Por que, professor? Porque na verdade o foco, a concentração da luz no teu olho, ela se forma antes do tempo. Tá bom? Antes, ela vai se formar antes da córnea, tá certo? Então, o que vai acontecer? Você não vai conseguir gerar uma imagem. O teu olho, ele não vai ter o descanso ocular. A imagem vai ficar embaçada, vai ficar borrada, né? Você não consegue enxergar direito a uma grande distância, ou uma distância maior. Então, você tem um problema de miopia. Como é que eu corrijo esse problema? Utilizando uma lente convergente, tá? Eu vou utilizar uma lente convergente. Essa lente convergente, o que vai acontecer? Ela vai acertar o foco, tá bom? Da sua propagação luminosa da luz dentro do seu olho, do seu globo ocular, tá? No seu nervo óptico, tá bom? E a hipermetropia já é o contrário. O foco, ele se forma adiantado, tá? Lá na frente. Bom, é como se a luz atravessasse o teu globo ocular, tá bom? São pessoas que têm dificuldade para enxergar de perto. A pessoa coloca uma coisa muito perto, fica tudo embaçado, tá? Ele precisa distanciar o objeto para que ele possa ter uma visão melhor, para que a imagem não fique embaçada, tá? Professor, como é que eu corrijo esse problema de hipermetropia? A hipermetropia nós corrigimos com a lente divergente, tá bom? Então, olha como é interessante. A miopia, eu utilizo lentes convergentes para corrigir esse problema. Já a hipermetropia, eu utilizo lentes divergentes, tá? Para produzir essa correção, tá bom? Lembrando que o nosso olho é uma lente convergente, tá bom? O nosso cristalino é uma lente convergente. Tá certo? Bom, pessoal, essa é a nossa aula sobre lentes, muito simples, tá? Você pode observar que são elementos muito simples. Quando você olha para esse conteúdo, ele se complica um pouquinho lá na frente, lá no nosso ensino médio. Só que aqui eu quero que você conheça nitidamente os elementos dessa lente, tá? Por exemplo, só fazendo uma revisão, nós temos que tipos de lentes? Convergentes e divergentes. Lentes convergentes são lentes delgadas, são lentes de bordas finas. Lentes divergentes são lentes de borda grossa. Qual é a principal característica dela? Elas concentram a luz em um ponto, tá? Quando a luz refrata, esse raio de luz se concentra em um foco, tá certo? Aqui, nas lentes divergentes, o que elas fazem? Elas fazem o contrário, elas espalham a luz quando essa luz refrata. Tá bom? Você pode observar que esse raio vem, ele entra na lente e você pode observar que em vez dele se concentrar, ele se espalha, ele diverge, tá bom? De um ponto de concentração. Então, por exemplo, se eu tivesse um foco aqui, essa luz ela se afasta do foco, tá bom? Daí vem o termo divergir. Esse mesmo raio aqui, ó, esse raio veio, bateu na lente. Você pode observar que ele desceu. Professor, por que ele desceu?
Ele se afastou desse foco. Ele se afastou aqui do foco 1, só que ele se concentra aqui no foco 2, tá? Então, na verdade, essa lente aqui, ela espalha a luz quando ela se refrata, só que ela se baseia no foco de dentro, tá bom? Que é o nosso foco 2. Nesse caso aqui, a luz se concentra no foco 1, que é o foco de fora, que é o do lado direito, tá? Então, nesse caso aqui, você pode observar que elas têm naturezas diferentes. Então, elas servem para produzir imagens, né, diferentes, tá bom? Produzir efeitos diferentes. Por isso que são elementos ópticos utilizados hoje, cada uma delas com a sua utilidade, tá bom? Aí o tio volta com vocês na próxima aula, para a gente trabalhar um pouquinho mais essa questão aqui das lentes e do olho humano e resolvendo algumas questões, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.